noite, CR. Meu nome é Fabiana. Sou uma filha amada de Deus, tratando da codependência emocional. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu vou pegar minha colinha aqui. Algo que eu fiquei essa semana meditando muito sobre por que às vezes a gente é tão fiel àquilo que nos faz mal. Por que às vezes a gente é tão fiel com aquilo que a gente se machuca, sabe? Quantas vezes a gente se depara e a gente está aqui nesse lugar porque a gente entende que a gente se machuca, a gente se fere. E a gente às vezes não entende por quê, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre reparar as bênçãos que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Quantas pessoas em amor, em cuidado Ele tem nos colocado, nos acolhido. Ele tem olhado, Fabiana, não esquece, você é uma filha amada de Deus. Não esquece quem você é minha filha. Você é o meu fruto, você é o meu cuidado. E aí, lembrando disso, vamos ver se eu consigo fazer, Adilson, por favor. Deus, eu tenho tantas bênçãos, passei minha vida em enxergar. Isso você sabe? Quanto mais Sua bondade posso encontrar, Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, Tuas bênçãos eu irei contar. Amém. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar.
Queridos, vamos continuar aplaudindo a Deus por essa banda abençoada, esse povo querido que nos leva ao trono da graça. Muito obrigada, muito obrigada. Podem sentar? Eu sou uma filha amada de Deus, e neste ciclo eu estou trabalhando a verdade de ser essa filha amada de Deus, que saia da minha mente e venha para o meu coração. E essas duas coisas, a verdade de ser essa filha amada de Deus. E queridos e queridas, cada quarta-feira meu coração regozija-se estar com vocês. Estar nesse lugar seguro, nesse lugar onde eu posso falar das minhas questões, nesse lugar em que eu tenho uma refamília. Que privilégio o meu, que privilégio, acredito que você também. Então, se você está aqui pela primeira vez, nós damos um abraço especial. Nós vamos explicar um pouquinho o que é o Celebrando. Então, quando nós dividimos em grupo, você que está aqui pela primeira vez, fica aqui à minha direita, que nós vamos explicar melhor o que é o programa. E tem um recadinho também. Olha, o dono do Nissan Kicks Prata DKU 5C63, procura o Marco Lomba, tá bom? Então, vai ali. O Marco está bem aqui, se você está pela primeira vez, tá bom? Procure esse irmão. Muito bem, queridos e queridas, que seja uma noite abençoada. E olha, eu sempre digo que muitos de nós estamos aqui porque nós somos humanos, né? Porque nós somos humanos, temos coisas a trabalhar, e as coisas a trabalhar na nossa caminhada, elas não são trabalhadas na espiritosfera. Elas não são trabalhadas assim, com minha força de vontade. Nós agradecemos a Deus por muitos livros que nos ajudam, que nos dão alguma diretriz, mas livro não nos recupera. Livros não nos recuperam. O que nos recupera são novos relacionamentos. Estando em novos relacionamentos, a gente vai organizando aquilo que foi desorganizado. Então, nós chamamos o CR de refamília. Somos perfeitos? Não, não somos. Mas aqui nós falamos, aqui nós nos reorganizamos. Então, se você não se importar, fica em pé, dá um aperto de mão ou um abraço em quem está perto, porque aqui é uma refamília, um lugar onde nós nos reencontramos nesse momento tão lindo de nossa vida. Você começa. Boa noite. Eu sou o Dani. Sou um filho amado de Deus, me recuperando de traumas, feridas emocionais, baixa autoestima e autossabotagem. Boa noite, eu sou a Cláudia. Oi, Cláudia. Uma filha amada de Deus, me recuperando do luto, também de memórias de rejeição. Vamos ler os nossos princípios. Princípio 1. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5.
Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Mateus 5:8. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus 5:6. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a estas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Mateus 5:7. E felizes as pessoas que trabalham pela paz. Mateus 5:9. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar suas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Mateus 5:10. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus em recuperação de codependência e nesse ciclo eu estou trabalhando o meu orgulho passivo, que é praticamente uma autossabotagem, né? Nesse momento nós vamos orar aqui a oração da serenidade. Vamos orar juntos? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que maravilhoso, né? Aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. É uma boa parte da nossa sanidade está aqui. Boa partilha a todos. Gostaria de dar a boa noite para os queridos e queridas que estão online. Que privilégio ter você aqui com a gente. Que você seja grandemente abençoado e abençoada. Na semana passada, nós tivemos um casal que segue o Celebrando semanalmente. A primeira parte, porque a segunda parte eles não têm como. Era um casal de Dubai. Um casal de Dubai, como a gente, que tem sido alcançado. Eles têm sido alcançados pela graça de Deus. E o alvo deles é ter um Celebrando Recuperação em Dubai. Eu achei que não era próprio chamá-los aqui para nós orarmos, porque eles são, por agora, eles falam, eu quero estar lá como celebrantes e não como líderes. Então, mas a gente pode orar, porque é um centro muito grande. Lá tem pessoas de muitas nações. E que privilégio. Então, pessoal online, muito obrigada por fazer esse Celebrando chegar a tantos lugares. Eu tenho alguns avisos.
O primeiro é que na semana que vem nós teremos nossa quarta super. A querida Priscila vai estar falando sobre comunicação. Comunicação é algo tão delicado, é tão delicado. E essa celebrante fez grupo de passos, e ter pessoas falando na quarta super que são celebrantes faz toda a diferença, não faz? Ter uma celebrante, então traga alguém para que eles conheçam o celebrando. Então, teremos um tempo muito precioso a semana que vem. Temos nossa lojinha abençoada, continua no mesmo lugar. Então, comprem bastante coisa. Então, tragam as coisinhas para a nossa comunhão, tá bom, queridos? Eu sempre digo que o celebrando é um lugar de convivência. Convivência. Jesus nunca protagonizou lugares estáticos que não havia uma conversa. Ele caminhava com os discípulos. Ele falava sobre os lírios do campo, ele falava sobre as aves do céu. E onde ele estava tinha comida, né? Assim, sempre ao redor da mesa. Então é tão gostoso reintroduzir o Evangelho de Jesus Cristo, não é? É tão gostoso reintroduzir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é convivência. É na convivência que a gente tem nossos desafios, é em convivência que a gente é de fato amado, é na convivência que a gente acaba eventualmente falando o que nós realmente pensamos. Então, a nossa lojinha é esse lugar que providencia o nosso lanchinho, que providencia tantas coisas. Então, você pode deixar uma oferta lá, se você puder, ou pode trazer uma guloseima, uma bebezema, ou pode comprar coisas lá, tá bom? Que nos abençoa muito. Nosso grupo de oração, eu tive o privilégio de participar hoje do grupo de oração. Queridos e queridas, que lugar abençoado. Que lugar abençoado. Nós oramos pelo nosso país, nós oramos pela necessidade um do outro, nós oramos pelo nosso celebrando. Então, se você tiver a oportunidade, vá às 19h30 na sala... Qual sala que é? Sala... É 9, né? Na sala 9. Pois é. Então, você vai achar a sala, tá bom? Seja lá qual for, você vai achar. Vai estar um fogo saindo da sala, aí você entra. É o fogo do Espírito Santo, viu? Então, você vai ser muito abençoado ali. É 9, né? Mudou, né? Tá bom. Então, é sala 9, queridos. Muito bem. Nós temos algo muito especial acontecendo. Nós temos pessoas se formando nos grupos de passos. Formando não, pessoas terminando o grupo de passos, porque formatura é só no céu, viu, gente? Né? Se formou é só no céu. A gente está terminando e nós temos grupos abertos. Então, se você está caminhando com um grupo de partilha, grupo de apoio, e você quer fazer grupo de passos, nós temos oportunidades, tá bom? Fala com seu líder hoje, para que nós possamos completar o número de pessoas para começar. Nós temos líderes e nós estamos esperando celebrantes, tá bom? Nós temos líderes que podem estar nos ajudando. Sempre ao contrário, tem uma lista enorme de pessoas querendo começar grupo de passos e não tem líder. Agora nós temos líderes e estamos esperando as pessoas participarem do grupo de passos. Então acho que hoje nós conseguimos fechar para que a gente comece logo em breve os nossos grupos de passos. E olha, a semana que vem também vamos ter um filminho falando sobre o nosso super congresso Celebrando Recuperação. Acabou de sair do forno. Acabou de sair do forno o nosso congresso. Se você puder acessar, olha, é ibabe.com.br/cr. Escreve em algum lugar. ibabe.com.br/cr. Nosso congresso de 2025 está muito abençoado. Nós vamos ter nossas bandas, nós vamos ter Ibabe Celebração, nós vamos ter a nossa Celebanda, nós vamos ter vários workshops em várias áreas diferentes, e o tema do nosso congresso esse ano é Celebrando o Hoje. Celebrando o Hoje. As coisas acontecem no hoje, no agora. Então, entrem nesse site. A semana que vem nós vamos ter um filminho e nós vamos, esta semana, estar protagonizando todo o nosso congresso. Que sejamos muito abençoados. Nesse congresso, nós temos pessoas que vêm do Brasil todo.
tá bom? E eu sempre percebo que o pessoal de fora de São Paulo se inscreve primeiro. Pois esse ano eu quero que os paulistas e paulistanos se inscrevam, tá bom? Primeiro, antes de Araguaína, antes de Dubai, e coisas assim, tá bom? Então, gostaria de estar chamando o querido Celso. Ele é quem vai estar ministrando a nossa lição. O Celebrando a Recuperação é um programa que mexe com a gente. Se alguém não tem consultor, o Celebrando a Recuperação, ninguém é consultor, ninguém já sabe tudo e vem aqui ensinar para a gente. A gente vai aprendendo junto, a gente vai falando das nossas experiências. Então, e o Celso é alguém que caminha com a gente já há um tempo. Ele é líder do Celebrando na linda e bela e maravilhosa cidade de Osasco, onde eu moro. Amém. E ele também está aqui com a gente, nos ajuda em grupo. Então, como é especial ter celebrantes. Queridos, celebrante é tudo de bom. Porque a gente não tem como ficar assim, como se ensoberbecer. Porque a gente fala na nossa área de recuperação. E a comunicação é sempre horizontalizada. Então, eu louvo a Deus por celebrantes, por pessoas que chegam aqui para partilhar conosco a lição. Posso orar com você? Amém. Fica do lado de cá, porque eu tenho um certo toque, sabe? Eu sempre oro do lado de cá, sabe? Eu sei que Deus me abençoa se eu oro do lado de lá, mas eu fico meio torta. Por isso que eu pedi para parar o filme, né? Uma torta assim, sabe? Pai amado, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por esse programa tão lindo que é o Celebrando. Obrigada pela horizontalidade desse programa. Obrigada pela graça que é derramada, que nos alcança. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse lugar sagrado, pelas partilhas sagradas que vão acontecer daqui a pouco. Muito obrigada, porque nós não só estamos aqui na Willy Borgoff, mas nós estamos no Brasil todo, em alguns lugares fora. Muito obrigada pela tua graça. Muito obrigada pelos teus recursos. E muito obrigada, Pai, por celebrantes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, lidando com religiosidade, ansiedade, perfeccionismo. Meu nome é Celso. Eu sirvo, como a Roseni já adiantou, no CR Quitaúna, em Osasco. Apoio também no stand, aos domingos aqui, e na sala de compulsão sexual. Deixa eu tentar estabilizar aqui. Antes que o copo vá parar lá. Beleza. Bem, nós estamos caminhando passos consistentes e firmes. Chegamos no passo 6 e no princípio 5. O princípio 5, logo na sequência do 4, que foca a questão do inventário, onde escrevemos, onde é proposto nos grupos de passo, principalmente, e incentivo você a, sim, tomar coragem e se inscrever para o grupo de passos. É um compromisso, é um comprometimento e é para a vida de cada um. E no princípio 4, então, é onde é escrito inventário e incentivado a ser partilhado. E aqui no princípio 5, chegamos nele como que um divisor de águas para esse inventário começar a ser praticado, colocado em prática. E o princípio 5 diz assim: peço humildemente, podemos ler juntos? Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Olha, é um compromisso. Eu estou anunciando isso, pedindo a Deus. E Mateus 5,6, que é o versículo,
Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Por quê? Ele as deixará completamente satisfeitas. Não parcialmente, completamente satisfeitas. No Celebrando eu tenho aprendido a ler com bastante atenção a Bíblia, principalmente no momento de meditação, que é o convite do princípio 7. Mas junto com isso, linkado aqui está o passo 6. E o passo 6 nos diz assim, podemos ler? Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Quais esses defeitos de caráter? Aqueles que eu anotei lá no meu inventário, que eu tive um tempo, me apliquei um tempo para escrever, e ali muitas vezes eu tive momentos de tensão, de ter que parar de escrever e dar um tempinho e respirar de novo. Por isso que o convite de Tiago é: humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Tiago 4:10. Nessa lição, nesse princípio especificamente, o convite, como já foi até anunciado no princípio 4, é onde passamos a ter uma maturidade, quando eu encaro de fato meu inventário honestamente e ponho em prática como no princípio 5 nos convida. Quando eu deixo de ser menino, passo a ser homem. Quando eu deixo de ser menino, passo a ser mulher, porque eu assumo aquilo que eu, na primeira pessoa, essa chavinha é muito importante quando eu me comprometo com a minha recuperação. E esse princípio 5, ele vai nos falando sobre eu expor meus defeitos de caráter, meus maus hábitos, porque por muito tempo eu cultivei eles e não sabia como lidar com eles. Por isso, o nome da lição, Pronto, ele inicia no acróstico com a letra P. Todos estão com a folhinha aí? Se você quiser anotar, tiver caneta, você pode ir completando e depois você pode meditar com mais tempo na sua casa. E a letra P é: ponha o controle de lado. Tem uma pergunta antes aqui, né? Pronto, o que significa? O que significa estar inteiramente pronto para permitir que Deus remova nossos defeitos de caráter? Esse pronto aqui não tenha como completo. Eu, nas minhas questões, na minha lida com o perfeccionismo, isso me incomodava. Palavras como essa. Já está pronto? Pode ser usada também, né? E é difícil estar sempre pronto, com esse sentido de completo. E a prontidão aqui, que nós vamos ver, começa com a letra P do acróstico, que é: põe o controle de lado. Eu até esqueci, ia trazer um controlezinho aqui. Na hora que está chegando aquele meu programa que eu quero, que você quer, você tem coragem de deixar o controle ali, dando sopa da TV, e perdeu a final do campeonato. Não tinha nenhum brasileiro, mas foi um jogão, né? Ou se não, aquela série, e outra pessoa pegar o controle e mudar. Sorrisão, tudo bem? Tranquilo? Ou vai ter um incômodo aqui, eu vou procurar um aplicativo para baixar na hora para poder ver o que eu quero. Pôr o controle de lado é exatamente a questão de estarmos dispostos. E alguém já disse que a disposição é a chave que se encaixa na fechadura e abre a porta que permite a Deus
começar a remover nossos defeitos de caráter. A vontade, o querer, isso tem que vir de mim. Eu lembro, um amigo sempre usava um trocadilho, uma frase assim: olha, levar o cavalo até a fonte eu posso levar, mas beber água é com ele. O celebrando, o programa, ele me dá como se fosse uma fonte, como se fosse uma ajuda. O programa, celebrando a recuperação, não me salva. O programa, celebrando a recuperação, é uma bela ferramenta, mas ele não faz milagre. É eu com Deus, diante desses entendimentos, dessa percepção, dessa instrução, dessa direção, eu posso dar passos. E permitir, sou eu. É você. É cada um. Por isso, nesse princípio 5, estarmos dispostos a deixar que Deus entre em todas as áreas da nossa vida, enquanto eu não tiver essa disposição, Ele não colocará em ordem, a menos que eu me disponha. O convite de Jesus sempre foi: vem e me segue. Não é isso que lemos no Evangelho, meditamos lá? Jesus passou, chamando os apóstolos, e disse: vem e me segue. Como assim? Se eu ficar lá deitado e sentado, resmungando, posso ficar. Porém, não vou ter a vivência de andar com Ele. E o que isso significa, o que isso representa. Bem, pôr o controle de lado significa entregar aquele controle para Deus. Falar: Senhor, esse programa... E aí é eu com Ele, né, no embate. Posso estar sozinho na sala lá. E eu já tive sugestões interessantíssimas de ele falar... E aí sou eu com Ele. Eu convido você a arriscar, a entregar esse controle. Eu estou dando o exemplo da TV, você põe em todas as outras áreas da sua vida. E Ele vai falar com você. E é você que vai saber o que vem dele ou não. Por isso, o convite para recomeçar. Tem um versículo aqui, né? Em Salmo 143, 10, diz assim, podemos ler juntos? Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Bela meditação. Por isso o convite a recomeçar, que é a letra R do acróstico, a próxima letra aí. Recomece. Esses princípios e passos não são reparos de emergência. Não é um tapa-buraco. Já viu o tapa-buraco da prefeitura aí na rua? Tem um buraquinho, o cara de cima do caminhão pega uma pá, joga assim, cai metade para um lado, metade para o outro, e umas pedrinhas no buraco e fica aquela maravilha. Tem que ser tratado. Existe um processo para arrumar buracos na rua e para arrumar buracos na minha vida. Você precisa dar tempo para Deus trabalhar em sua vida. Esse princípio, o 5, vai além de apenas ajudar você a interromper o que está fazendo de errado. Ele vai atrás do próprio defeito que leva você a pecar. Isso leva tempo. Eu vou pegar um exemplo que o autor aqui, ele cita da compulsão dele de álcool. E ele usou o exemplo assim, o beber, ao eu beber, eu pecar, isso não é o que me leva a pecar, tomar. Mas sim, ele tinha um problema de baixa autoestima, que o induzia a usar o álcool, ou a substância que fosse.
Ou pode ser que eu queira manter o controle. O que me leva a manter o controle? Não é controlar, não é mandar nas pessoas e querer fazer só a minha vontade. O que está causando isso? É isso que o princípio está convidando. Esse princípio vai além de apenas ajudar você a interromper o que está fazendo de errado. Não é só isso. Se eu só interromper, e eu já participei muitas vezes da sala de dependência química, e as partilhas que eu ouvia não era minha área de lida, de tratamento, mas assim, muito enriquecedora, porque ao perceber, cada um percebendo pelo programa, que o problema não era só a droga, interromper aquilo e estava tudo certo. Não, ele continuava sendo intransigente, continuava sendo irritadiço, continuava sendo procrastinador, continuava tendo compulsão sexual. Por quê? Tinham coisas lá para ser tratado. Interromper somente é só superficial. E o que o princípio está nos convidando, como nós lemos aí, para pedir para que Deus remova meus defeitos de caráter, eu vou lá no âmago da questão. E Jesus é especialista nisso. O Espírito Santo sabe muito bem. Mas isso leva tempo. Por isso que o programa convida e incentiva a mantermos o padrinho lá no grupo de passos, depois durante o inventário e depois. Porque, às vezes, a questão é muito delicada, é muito dolorosa. E dói mesmo. E vai doer. Não imagine que vai ser sem dor, porém a dor da cura vai ser menor que a dor da compulsão. Quando eu reconheço isso e percebo isso, aí eu encaro essa dor. Por isso, o versículo. Vamos ler juntos? Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele ajudará. E sabe onde ele faz isso? Aqui nos grupos de partilha, no grupo de passos, no cafezinho, na comunhão. Só aqui? Não. Aqui é só um empurrãozinho, né? Só uma dica. Eu tenho aprendido na lida com a minha religiosidade a não ficar restrito à conversa só quando eu estou na igreja. Estou na igreja, todo mundo bem, Pai Senhor. Mas e depois? E durante a semana? Tem contato? Tem pelo menos alguém que você pode... essa o incentivo do programa, a questão do padrinho e do prestador de contas. Mas vamos lá. Por isso, ele convida no acróstico aí, a letra O, a observar e aceitar as mudanças. Olha aí. Observe e aceite as mudanças. Ver a necessidade de mudança e permitir que a mudança ocorra são duas coisas diferentes. Uma, veja a necessidade. Agora, permitir é quando eu quero. É quando a minha vontade, eu falo assim, não, eu vou partir para isso. Eu quero estar livre disso. Esse princípio não funcionará se você estiver preso à sua própria vontade. Você precisa estar pronto para aceitar a ajuda de Deus durante toda a transição. Por isso, Jesus nos ensinou a linda oração do Pai Nosso. Não é? Seja feita a tua vontade. E aí eu ponho a minha vontade aqui, eu não sei, a minha vontade pode ser até parcial. Eu querer, Senhor, eu quero, eu só não sei como. Pois é, o lugar certo é nele mesmo. E o versículo ligado a isso é de 1 Pedro 1. Olha o que o Pedrão escreve para nós. Vamos ler juntos? Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus
e não deixem seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Só duas coisinhas aqui. Quando Jesus Cristo for revelado, não é naquela revelação do último dia, aqui, ó. Quando eu percebo, que aquela palavra que ele disse que ele estaria comigo todos os dias, é agora. Ele está aqui conosco? Está aqui. Não é esse lugar. A gente sai daqui e vamos para o grupo de partilha. Ele vai estar lá na partilha também. Eu sempre agradeço a Jesus por ele ouvir em silêncio as nossas partilhas. Por extensão, faça isso lá também. E o versículo que ele nos... e a próxima letra, N e T. A letra N, não mantenha defeitos de caráter. E troque suas falhas por algo positivo. E o convite aqui é, você passa muito tempo na companhia de suas feridas, enroscos e maus hábitos. Quando Deus remove uma dessas coisas, é preciso substituir por algo positivo, como reuniões de recuperação, atividades na igreja, serviço ou voluntariado. Se essa substituição não acontecer, você abre retorno para um desses defeitos de caráter, o servir, se voluntariar. Inclusive está em lições mais para frente. É um antídoto ante as recaídas. Ao eu servir, ao eu me voluntariar, eu tenho um benefício muito grande. E o versículo escolhido para isso, ele é bem incisivo, de Mateus 12. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra, então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta, encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com essa gente má de hoje, falando Jesus a respeito da pessoa estar liberta, livre, e achar que está tudo bem. Já estou curado, já estou formado, eu já fiz o curso do Celebrando. Não é curso do Celebrando, não é o curso de passos, é um programa. E eu aprendo com ele, assim como seguir Jesus, é caminhando, é continuamente. E aí chegamos na última letra. Objetive o seu crescimento. Queira isso. Suas velhas dúvidas em relação a si mesmo e a sua autoimagem negativa podem dizer que você não é digno de crescimento e do progresso que estamos fazendo no programa. Não dê ouvidos a isso. Tenha o crescimento como alvo. É a obra do Espírito Santo dentro de nós. Isso é vida. Vai ter os embates? Vai. Isso é vida. Vão ter as dificuldades? Isso vai. Isso é vida. Vão ter recaídas? Eventualmente sim. Isso é vida. Por isso, eu mantenho objetivado o meu crescimento. E o versículo ligado a isso? 1 João 3,9, podemos ler juntos? Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. É uma continuidade. O que eu quero? Continuar o quê? Não pecando. Isso não quer dizer que eu não vou recair, não vou pecar, mas quer dizer que eu quero continuar acertando com Deus. E aí, para nós finalizarmos, uma pergunta. Pronto? Você está inteiramente pronto para voluntariamente, isso é muito importante, voluntariamente se submeter a cada mudança que Deus queira fazer em sua vida? Você está pronto? Responda para você mesmo se sim ou não. Obrigado por me ouvir.
Muito bem, nós vamos estar indo para as nossas salas e, mais uma vez, se você está aqui pela primeira vez, você vai conhecer um pouquinho do programa. Tem uma equipe querida que vai falar um pouquinho o que é, o que não é o Celebrando, e nós vamos ter as nossas partilhas também, tá bom, nesse grupo. Além do que o Celso sugeriu, eu pensei em uma coisa também mais específica, que está baseado na folhinha que vocês receberam. Olha, qual área da sua vida você já foi capaz de entregar e render a Jesus? Qual foi a área que você já conseguiu entregar? Né? Naquele controlinho que o Celso falou, né? Qual área você já consegue entregar? É um filho? É o seu trabalho? É o seu cônjuge? São os seus estudos? O que você já conseguiu entregar? E a segunda parte é: quais áreas ainda está segurando, tentando controlá-las com sua própria força? Qual área você já conseguiu entregar e qual área ainda você está segurando com suas próprias forças? Né? Para fazer uma coisa mais clara, é assim, tem situações que nós não temos controle. Né? E muitos de nós tentamos controlar o que nós não temos controle. E causa uma energia perdida e um cansaço físico tão grande. Por exemplo, nós não temos como controlar uma outra pessoa. Né? A gente vai aprendendo, não tenho como controlar. Se outra pessoa vem para o Celebrando, se não vem, se está se cuidando, não tenho como controlar. Né? Então, mas muitos de nós ainda tentamos, não é? Tentamos fazer com alguém, a gente não consegue. Sabe aquela história? Pastor, pode ir lá visitar meu marido e falar para ele tá. Olha, pastor, meu marido vai vir. Então, você pode, sabe, aproveitar a mensagem? Já me lembro de situações assim, né? Então, esse controle, não tem como ter esse controle. Agora, eu tenho como controlar eu mesmo, não é? Eu posso ir e eu posso crescer. Então, deu para entender então, a pergunta, Mote? O que eu já consigo, o que eu já entreguei e o que eu ainda não entreguei. Basicamente é isso, tá bom? Então, ficar em pé, queridos. Nós temos uma música a mais, dá tempo. Vamos cantar mais a primeira música e nós vamos, então, ir para os nossos grupos de apoio. Você puder. Nada nos separará dos laços do teu grande amor.
Aqueles que vieram a primeira vez, por favor, ficar aqui no nosso lado direito. Fique à vontade. Boa partilha.